O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 11º domingo do tempo comum, depois do período pascal e todas as solenidades que se seguiram, nós retomamos o tempo comum. E hoje a palavra de Jesus é uma palavra talvez muito conhecida por nós, mas pouco experimentada. A messe é grande. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui nós temos, queridos irmãos e irmãs, uma ideia muito importante do Evangelho. A palavra-chave de todo este Evangelho de hoje é colaboração. Deus é pastor e mestre supremo. Nesse sentido, Jesus olha as multidões. Jesus se compadece dessas multidões. Percebe que as multidões estavam cansadas, estavam abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Imagine você lá no campo, que tivesse um número grande de ovelhas, sem nenhum pastor para pastoreá-las. Essas ovelhas cansadas e abatidas, perdidas, correndo o perigo do lobo atacar, correndo o perigo de se machucar. E Jesus olha isso. E depois que Jesus olha, ele diz, ele falando aos discípulos diz: olha esse povo, este povo aqui são como ovelhas sem pastor. E aqui que mora algo impressionante, que talvez corresponda àquilo que tantas vezes nós pensamos. Alguns de nós pensamos o seguinte: olha, se Deus é Senhor, se Deus é poderoso, Ele pode resolver os problemas da humanidade assim, em paz de mágica, né? Tem crianças passando fome, por que Deus não faz um milagre para a fome das crianças? Está acontecendo um terremoto, um tsunami, por que Deus não põe a mão e para o terremoto, o tsunami? Ou então agora, no tempo da pandemia, se está atingindo o mundo inteiro e Deus é poderoso, por que Ele não dá um jeitinho de matar esses vírus no estalar de dedos dele? Essa é a mentalidade mágica que nós temos.
A mentalidade que substitui a nossa responsabilidade pela responsabilidade de Deus. Nós achamos que nós não temos responsabilidade nenhuma com a fome dos outros, com a doença dos outros, com problemas que acontecem na vida dos outros. E nós abrimos mão da nossa responsabilidade para dizer que tudo é responsabilidade de Deus. Que Deus resolva. Que Deus mate a fome do mundo. Que Deus resolva os problemas de doenças no mundo. Que Deus faça, afinal de contas, Ele é poderoso. É uma mentalidade, portanto, que nos isenta e coloca uma espécie de responsabilidade mágica nas mãos de Deus. O que acontece aqui é semelhante. Talvez alguns dos discípulos estivessem pensando o seguinte: mas ele não é o Messias que faz milagre? Por que ele não dá um jeito e socorre de uma vez só todas essas pessoas que estão ali cansadas e abatidas? Já que ele é capaz de fazer milagres, por que ele não faz um milagre e retira o abatimento dessas pessoas que estão como ovelhas sem pastor? É muito simples, né? Para os discípulos se isentarem de sua responsabilidade. Mas a palavra mostra então o contrário. Que se resolve os problemas não se isentando das responsabilidades. Não achando que Deus tem que resolver e nós não precisamos fazer nada. O Evangelho nos mostra justamente a ideia contrária. Quando Jesus olha as pessoas abatidas e cansadas, imediatamente ele olha para os discípulos e aos discípulos ele diz: olha, estas pessoas estão cansadas, estão abatidas e são como ovelhas sem pastor. E o trecho seguinte do Evangelho, qual que é? Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Quando ele percebe que as multidões são como ovelhas sem pastor, ele chama os discípulos, ele dá responsabilidade aos 12. Ele está dizendo aqui: olha, a gente vai resolver. Eu sou Deus e eu vou resolver, mas eu vou resolver não sem vocês. A solução passa por vocês. Então Jesus chama os discípulos e os envia. Versículo 5 do Evangelho. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos. Enfim, aí começam as recomendações de Jesus. Ou seja, diante da fome, diante da necessidade, diante de um povo que está como ovelhas sem pastor, diante de um povo que está cansado e abatido, se Deus deve resolver esse problema, Ele deve resolver esse problema através de você, através de nós. Ele continua a nos chamar, porque nós continuamos no meio de um povo cansado, nós continuamos no meio de um povo abatido, nós continuamos no meio de um povo que precisa de ajuda. E esta ajuda que vem de Deus passa através de você. Se Deus é esse mestre e Senhor, como nós dissemos, também Deus espera de nós que nós sejamos seus colaboradores. Isso é muito importante que nós tenhamos claro. Aceitar ser discípulo implica também aceitar ser apóstolo missionário. Já que nós temos claro que devemos ser discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo que nós entendemos que devemos ser discípulos, nós devemos entender também que Deus quer que nós sejamos seus colaboradores. Não é só ficar sentadinho ouvindo, não é só ficar recebendo força,
não é só ficar recebendo a Eucaristia, não é só ficar esperando os outros fazerem alguma coisa por nós, mas agora também é o momento de nós sermos colaboradores de Deus e fazermos algo. Ele nos chama e nos envia. Portanto, é um passo que nós devemos dar. Nós devemos não apenas conservar a fé, nós devemos também transmitir a fé. Eu quero adorar Jesus, eu quero estar em intimidade com Jesus, eu quero estar na presença de Jesus. Que bom, é isso mesmo. Mas não pode parar aí. Eu também devo querer transmitir esta fé. Ser discípulo e ser missionário. Em todos os âmbitos da minha vida. Colaborar com Deus. Seja para o próximo, para que aconteça a graça na vida do próximo, dessa multidão que está cansada e abatida, e Deus quer que nós sejamos seus colaboradores, então para que aconteça algo na vida dessas pessoas, ou também na nossa própria vida. Deus espera de nós a colaboração. Às vezes a gente fica se queixando, na minha vida está tudo muito difícil, o meu marido vive brigando comigo, minha esposa não fala comigo, meu filho é assim, meu filho é assado, eu estou desempregado, eu estou doente. E a gente fica enfiado nessas queixas e esquece que Deus, Ele quer que nós sejamos seus colaboradores. Se você está desempregado, Deus espera de você a colaboração para resolver isso. Você tem se esforçado, aprendido mais, buscado mais, melhorar os seus conhecimentos, melhorar as suas aptidões, melhorar a sua apresentação pessoal para conseguir um emprego. Eu sei que agora a gente está num período, poderia dizer, um período de exceção. De todos os anos que você tem, pela primeira vez na vida, a gente tem que ficar numa quarentena tão longa como essa. Isso não acontece toda vez, não acontece todo ano. Graças a Deus. Então, diante do desemprego e dessa fase que vai passar, você tem sido ativo no buscar o emprego, em se propor, em fazer de fato com que a coisa aconteça? Está colaborando? Eu estou doente, eu vivo doente, O que você tem feito para colaborar para sair dessa situação? A sua alimentação, seu exercício físico, as suas atitudes de ter uma mente saudável. Eu sinto meu coração vazio, não sinto Deus. Como que você tem se empenhado para melhorar na sua vida de oração? Tem buscado entender melhor. Eu não entendo nada da Bíblia. Bom, ninguém nasce entendendo. A gente tem que buscar meios para entender. Né? Mas eu não tenho tempo. Quanto tempo você gasta na internet, no Facebook, no WhatsApp? Então, como nós temos sido colaboradores do projeto de Deus, também na nossa vida. Hoje a palavra, então, nos quer alertar para essa palavra-chave, colaboradores. Deus quer que nós sejamos colaboradores. A grande, boa notícia é que nunca Ele nos deixa sozinhos. Se Ele nos chama a ser colaboradores, também Ele nos dá a graça de sermos colaboradores. Jesus, quando manda os discípulos para pregar, portanto, dá a eles a tarefa de curar o coração da multidão que está cansada, que está abatida como ovelha sem pastor. Jesus deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Quando Ele nos envia, Ele nos dá o poder necessário para realizar aquilo que Ele nos envia a fazer. Se Ele quer que nós sejamos seus colaboradores, Ele também nos dá o poder necessário de realizarmos esta colaboração.
Então vamos pedir que o Espírito Santo nos convença dessa verdade. Que ele de fato abra o nosso coração à graça, para que sejamos colaboradores, não com as nossas forças, mas com a graça do Espírito Santo agindo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.